Olá, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. A paz a todos. Mais uma vez aqui no canal Reino do Céu. Vamos trazer aqui o vídeo número 5, sobre o entendimento das duas casas de Israel, tá? Espero que vocês estejam compreendendo, espero que vocês estejam gostando, Porque quando a gente compreende as duas casas, meus irmãos, é muito lindo, as escrituras ficam muito mais brilhantes, muito mais interessante, a gente consegue compreender muito mais coisas em todos os lugares que a gente vai na Bíblia, tá bom? Eu quero ler um trecho que se encontra em Ezequiel 37, do versículo 15 em diante, tá? Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, toma um pedaço de madeira e escreve nele para Judá e para os filhos de Israel, seus companheiros. Depois toma outro pedaço de madeira e escreve nele para José, pedaço de madeira de Efraim, e para toda a casa de Israel, seus companheiros. Ajunta-os um ao outro, faz deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na tua mão. Quando te falarem os filhos de teu povo, dizendo: Não nos revelará o que significa estas coisas? Tu lhes dirás: Assim diz o Senhor Deus: Eis que tomarei o pedaço de madeira de José, que esteve na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Quero ler só até aqui, só até o versículo 19, e espero que vocês já tenham compreendido, Porque o que nós passamos nos vídeos anteriores, isso aqui é claramente uma explicação, apenas a leitura, tá? Então ele disse, a visão de Ezequiel, Deus pede para o profeta, tomar um pedaço de madeira e escreve nele Judá. Aí depois ele pede para escrever no outro pedaço Efraim, Por isso o termo duas casas, que é Efraim e Judá, porque quem está na direção da casa de Israel é um efraimita, Foi um efraimita que Deus colocou, mostrando que seria a casa gentílica, A casa dos gentios por todo mundo, onde Deus formaria outro povo, Tá bom? Então ele mandou ajuntar essas duas varas, fazer deles um só pedaço. Ou seja, o que foi que nós lemos em Oséia? A casa de Judá e a casa de Israel juntas se congregarão. Olha o que a gente está vendo na figura desses dois pedaços de madeira, Esses dois pedaços de madeira. Eu vou colocar aqui a figura da madeira aqui, da visão, para vocês entenderem. Esses dois pedaços de madeira juntos na mão de Deus, as duas casas unidas na mão do Senhor. Ou seja, hoje o Senhor tem um povo. O Senhor tem um povo chamado igreja, congregação, aonde nesse local está unido judeus e gentio, que era duas casas, que era duas varas, tá certo? E elas estão nas mãos de Deus, tá bom? Junta, unida, somente um povo hoje, duas nações diferentes, unidas em um só corpo, fazendo ali um povo para Deus. Como era antes, quando Deus formou Israel, era um Israel único, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos eram um Israel único, não era duas casas. Depois Deus dividiu em duas casas, agregou os gentios, que estão em massa hoje, agregou os gentios e fez de novo Israel uma casa, chamado Israel. Quando ele diz, quando Paulo vai falar lá em Gálatas, se eu não me engano, que nós somos o Israel de Deus, voltou a ser o que era antes. Ou então Deus está trazendo a restauração de Israel, Lembra lá em Atos dos Apóstolos que os discípulos perguntam: nesse tempo em que tu restaurarás o reino de Israel, E Jesus vai e diz para eles: não compete a vocês saberem os tempos, as estações, predita pelo, não lembro aqui os termos, que foram feitas pelo próprio Deus, Porque não tinha como o Senhor explicar toda essa restauração que ainda não aconteceu por completo, que ela só se dá por completo quando for na volta do Senhor, aí se fecha a restauração completa de Israel, Então não tinha como o Senhor explicar todo esse estudo, dar todo esse estudo ali, ali rapidamente, E eles não compreendiam, pensavam que era só Israel, literalmente, a cidade ali.
Então, o tabernáculo de Davi, que foi falado lá na pregação de Estevão, né? Se eu não me engano, o tabernáculo de Davi caído, né? Que estava caído, tinha se afastado de Deus, né? Aquele Israel que Deus tinha chamado, que usava os profetas tremendamente, era muito avivado, aquele tabernáculo ali, que era a presença de Deus nos homens, né? Deus tinha abandonado, Deus tinha, por causa do pecado deles, ele estava caído, né? Então ele começa a se erguer, o tabernáculo de Davi, através da igreja, do evangelho, dos apóstolos, né? E é certo que esse tabernáculo está passando por um momento de apostasia, né? De uma esfriada, mas que ele vai se restaurar no final, quando Deus derrama ali poderosamente seu Espírito sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Tá certo? Então é esse, meus irmãos. Espero que tenha ficado claro, né? O que significa as duas casas de Israel. Nesse vídeo aqui, dá para perceber com clareza o que Deus fez, né? Dá para perceber com clareza que Deus fala em todas as escrituras. E os próximos vídeos eu vou trazer alguns relances que a gente vai ver na nova aliança, né? Como eu já trouxe aqui, né? Já falei alguns tópicos sobre a pregação de Estevão, as palavras de Paulo, né? E eu vou trazer também alguns trechos sobre o que Jesus falou, tá bom? Para a gente entender que ele estava falando desse mesmo assunto, tá? Eles não usaram o termo duas casas, ou Israel e Judá, mas quando Paulo usa judeus e gentil, sempre nós vamos encontrar isso nas cartas de Paulo. Paulo está falando dessa história toda, tá? Dessa promessa feita em Abraão, dessa divisão, né? E desse cuidado, dessa separação de Deus e do cuidado que Deus teve para juntar de novo esse povo, né? Então, aquelas promessas de que Israel voltará para o seu lugar, eles voltarão, tá? Eles voltarão através de Cristo, né? No período do milênio será confirmado isso. Todo o povo que foi espalhado por todo canto estarem de volta na sua terra, no seu lugar, tá bom? Espero que você tenha gostado. Deixa teu like e compartilhe nas suas redes sociais. Fique todos na paz do nosso Deus e até o próximo vídeo.